doenças a gente não consegue e outras a gente, claro, vai tentando dar o diagnóstico o mais precoce possível para a gente tentar uma terapêutica. Então, antes da gente começar a falar sobre as doenças, eu gostaria que vocês entendessem bem os conceitos que a gente tem do que é uma colestase. Todo mundo pensa que colestase é aquela criança amarela. Não, não é só isso. E não é sempre que a gente vai ter icterícia, porque o sintoma de colestase, ele vem pelo acúmulo de substâncias que o fígado não consegue metabolizar. E nem sempre isso é só a bile. Então, a gente tem um conceito que a gente chama de conceito fisiológico. O que eu observo na colestase? Eu tenho uma redução de fluxo dessa bile através dos canalículos biliares. E essa redução vai levar a um acúmulo dessas substâncias dentro do hepatócito e dentro do sistema biliar. E dentro do conceito clínico, o que eu posso observar quando eu tenho esse acúmulo dessas substâncias a nível de hepatócito ou de sistema biliar? Eu tenho o aparecimento da icterícia pelo acúmulo da bilirrubina direta, que seria aquela bilirrubina conjugada. Tenho o aparecimento de prurido. Esse prurido, ela se deve ao acúmulo do ácido biliar. E nós temos também o aparecimento de xantomas, que se deve ao acúmulo de colesterol. Esses são os sintomas principais. A gente tem outros sintomas que vocês vão observar de acordo com as doenças que a gente vai apresentar, que eles são mais ou menos intensos de acordo com o período e com a doença que a gente está observando. O prurido e o xantoma, ele acontece pela deposição de substâncias que são incolores. A icterícia acontece pelo acúmulo de substância colorida, que é a bile. Então, quando você tem ácido biliar e você tem colesterol, eles praticamente não têm cor. Alguns xantomas, quando você tem uma xantomatose muito acentuada, você consegue determinar o aparecimento na pele. Às vezes, a gente só observa internamente, numa endoscopia, no trato digestivo, é muito comum a gente encontrar xantomas gástricos. Em crianças, a gente observa muito xantoma, numa doença que vocês vão observar mais lá para frente, que a gente vai estudar e comentar, que é a síndrome de Alagille. É onde a gente tem um depósito de colesterol muito intenso na pele. Mas, em geral, esses depósitos na pele, eles são pouco frequentes, a não ser nas doenças mais avançadas. Lógico, no adulto vocês observam, mas em criança ela é pouco frequente. E o conceito laboratorial que a gente tem do que seja colestase. Então, nós temos laboratorialmente alteração na função de síntese e de excreção. O que quer dizer? Que isso vai levar a uma elevação sérica da bilirrubina, que é a bilirrubina conjugada, a bilirrubina direta, acúmulo de ácidos biliares e o acúmulo de colesterol. Quando você solicita essas dosagens, você vai observar que todas elas estão bem elevadas. Então, nós vimos assim, ó, eu tenho dentro dos conceitos que a gente observou, acúmulo de colesterol, acúmulo de ácidos biliares, acúmulo de bile. Por que eu tenho isso? Nós vamos um pouquinho para a fisiologia da excreção biliar. Ela é feita pelos hepatócitos e colangiócitos. Vocês se lembram? É a unidade funcional do fígado. O hepatócito e colangiócito, eles têm uma membrana. Essa membrana, ela possui receptores. Esses receptores para bilirrubina, para ácidos biliares, aminoácidos, lipídios, é o NTPC e o OAT. NTPC é a bomba de taurocolato de sódio. E o OAT é o transportador de ânions orgânicos. Então, esses receptores, esses dois são os principais, a gente tem outros, mas esses receptores, eles captam os ácidos biliares, eles captam a bilirrubina, os aminoácidos, os lipídios que estão fora do hepatócito e transportam para o interior do hepatócito. Nesse interior dos hepatócitos, ele vai sofrer transformações e modificações metabólicas, que vão ser, lógico, catalisadas por várias enzimas. E depois, eles vão ser secretados, ou seja, eles vão ser excretados de dentro do hepatócito, através da membrana canalicular, para os ductos biliares. E essa liberação é regulada por alguns transportadores, que é o BSEP, é a bomba de bile, a bomba exportadora de bile,
e um MDR3. Isso aqui é importante porque depois vocês vão ver que esses transportadores, se eles estiverem deficientes ou alterados, eles vão produzir doenças específicas. Tá? O MDR3 é uma proteína que mostra resistência a multidrogas do tipo 3. Então, é como a gente tem a formação e a expressão da bile. Antes da gente entrar no quadro de colestase, a gente precisa saber diferenciar hiperbilirrubinemia direta e hiperbilirrubinemia indireta. Então, o que nós vimos? Que a colestase, ela resulta pelo acúmulo da bilirrubina conjugada, pelo acúmulo da bilirrubina direta. Isso é a primeira coisa que a gente tem que determinar quando nos acionam para a gente avaliar uma criança que apresenta icterícia. Qual é o tipo de bilirrubina que ela tem? Então, na hiperbilirrubinemia indireta, normalmente a gente tem patologias que são de fácil manejo, de melhor prognóstico e de fácil resolução. Na hiperbilirrubinemia indireta, você tem, primeiro, a icterícia fisiológica do recém-nascido. Normalmente acontece na primeira semana de vida e se deve a um atraso na maturação da enzima UGT, que é a uridina difosfato glucuronil transferase. Além da icterícia fisiológica do recém-nascido, que é aquela que depois da segunda, terceira semana ela se resolve espontaneamente, às vezes com a ajuda do banho de sol, porque ajuda na captação e no clareamento da pele. Nós temos a icterícia do leite materno, que também é uma icterícia mais ou menos que a gente chama de fisiológica, que ela é benigna, ela vai desaparecer espontaneamente. Acontece normalmente entre a segunda e a 10ª semana de vida. E ocorre por uma elevação do pregnanediol, é uma das enzimas que faria o metabolismo dessa bilirrubina. Temos a síndrome de Crigler-Najjar, tipo 1, tipo 2, e temos a doença de Gilbert, que são doenças que podem dar icterícia no aumento da bilirrubina indireta. A doença de Crigler-Najjar, tanto a tipo 1 como a tipo 2, elas são doenças genéticas. A tipo 1 é uma doença mais benigna e a tipo 2 ela é uma doença que dá uma alteração mais grave, que pode levar, inclusive, ao quernícteros. Então, a gente tem que sempre observar que é aquela icterícia persistente, elevada, que com valores acima de 20 e que pode levar à impregnação. Então, em alguns casos da Crigler-Najjar tipo 2, a gente precisa indicar, inclusive, o transplante hepático, que você não consegue resolver. Faz a fototerapia, faz a exsanguíneo-transfusão, esse nível de bilirrubina continua elevado, então a gente acaba tendo que indicar a doença de Crigler-Najjar, o transplante hepático. A doença de Gilbert também é uma doença genética, e ela dá uma icterícia por hiperbilirrubinemia indireta de forma recorrente. Ela é benigna, desaparece espontaneamente, em geral desencadeada por algum fator infeccioso. A causa ainda é desconhecida, a gente não tem assim, muito tratamento nem muito manejo na doença de Gilbert. Tá? E nós vamos ter também as hiperbilirrubinemia direta. Tá? Toda vez que você pensa em hiperbilirrubinemia indireta, você pensa em doença que pode ser benigna, que não vai te dar manifestação importante nem risco de vida. Mas quando a gente tem uma hiperbilirrubinemia direta, a gente tem que pensar que ela é sempre patológica. Você não tem nunca uma colestase, você não tem nunca um aumento de bilirrubina direta por qualquer fator que você acha que é fisiológico. Tá? Então, essa hiperbilirrubinemia direta, ela vai traduzir o comprometimento do fluxo biliar por uma doença hepatocelular ou por uma doença biliar. Nós vimos lá atrás. Você tem um defeito que pode ser no transporte, na captação, na metabolização, na ação de enzimas ou na eliminação. Em qualquer desses fatores, se você tiver
um prejuízo, você vai ter uma colestase, você vai ter um aumento de bilirrubina. Então, essa bilirrubina, uma vez que ela não é ou metabolizada ou excretada, ela vai se acumular tanto no soro quanto nos tecidos e vai produzir os seus efeitos deletérios. Tá? Então, o diagnóstico precoce, ele serve para a gente minimizar os danos da doença e nós precisamos ter um pouco de discernimento para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Vocês vão ver que são muitas as causas que a gente tem que determinar. Mas eu acho que, a nível geral, a gente consegue bem determinar a hiperbilirubinemia direta nas doenças intrahepáticas, nas doenças extrahepáticas, nas doenças infecciosas, nas doenças metabólicas e nas doenças por alterações anatômicas. É assim que nós temos que pensar. Nós temos que ter um roteiro para a gente guiar no caso de pegar uma criança com uma síndrome colestática. Então, vocês vão ver aqui, ó, nós temos colestase associadas a infecções por vírus, infecções por bactérias, por protozoários. Nós temos as doenças metabólicas, ou também doenças endócrinas. Nessas aqui, as principais na infância, doença dos ácidos biliares, as doenças do metabolismo dos aminoácidos e as doenças do metabolismo lipídicos. Doenças do ciclo da ureia, principal é a deficiência de arginase, as doenças do metabolismo de metais, como cobre, zinco e ferro, e aqui nós temos a doença de Wilson, a hemocromatose, e o uso de drogas. Em crianças, normalmente crianças prematuras, crianças que nascem, que vão para uma UTI, são crianças que vão ser submetidas ao uso de antibiótico terapia de largo espectro, a jejum prolongado, ao uso de nutrição parenteral periférica, e tudo isso leva a uma sobrecarga. Por quê? Porque a criança ela tem uma imaturidade no metabolismo. Além da imaturidade, todas essas medicações, todas essas drogas e todos esses produtos de liberação bacteriana, de toxinas virais bacterianas, elas têm um componente altamente agressivo para o hepatócito. Então, são drogas e vírus e bactérias que vão produzir alguma lesão. E nós temos as causas genéticas. Então, aqui eu quero que vocês lembrem sempre assim, ó, síndrome de Down. Normalmente, a criança com a síndrome de Down, ela tem as doenças cardíacas, as doenças hepáticas, que são muito comuns. Na criança com síndrome de Down, você comumente observa a hipoplasia de via biliar. Então, eles têm uma colestase que ela é persistente e ela pode ser evolutiva. Ela não é uma doença que vai ficar ali no fígado sempre daquele jeito. Uma hipoplasia não tratada, um acúmulo de bile, uma bile espessa, ela vai levar um dano do endotélio e pode levar a uma cirrose. Então, nós temos o que eu falei para vocês, desordens intrahepáticas e as desordens extrahepáticas. Eu dei uma invertida aqui porque eu gosto sempre de começar pelas doenças intrahepáticas. Elas podem ser persistentes ou recorrentes. As mais frequentes, tá? A gente acaba não tendo tempo de falar para vocês sobre todas as doenças que a gente gostaria e todas as doenças que a gente encontra no nosso ambulatório. Mas essas são as mais comuns e eu acho que são essas que vocês não podem deixar de pensar quando vocês encontrarem uma criança que chega para uma avaliação com uma hepatomegalia, aumento de bilirrubina direta, prurido, xantomas. No caso das doenças intrahepáticas persistentes, ela pode ter a hepatite neonatal. A hepatite neonatal ela é uma gama de doenças que você encontra nesse período neonatal. Quando a gente não consegue determinar um agente etiológico, e nós temos uma criança com hepatomegalia, com distúrbio de coagulação, com alterações hepáticas, alterações de transaminases, alterações de enzimas canaliculares, a gente acaba classificando como hepatite neonatal idiopática. Mas, em geral, a gente tem uma causa por trás. Nós temos as doenças que têm uma rarefação dos dutos biliares intrahepáticos, e aqui nós temos a síndrome de Alagille e a ductopenia não sindrômica. Síndrome de Alagille é uma patologia específica, daqui a pouco eu vou dizer para vocês. Ela é sindrômica por quê? Porque ela apresenta a hipoplasia da via biliar associada a alterações
cardíacas, pulmonares, vasculares, neurológicas e um facies sindrômico. E quando vocês virem a criança que tem síndrome de Alagille, você vai perceber pelo facies dela qual é a doença. E a ductopenia não sindrômica, nós temos apenas a hipoplasia das vias biliares. Tá? Nós temos também a... Opa. Oi, sou eu, Fernanda. Tira uma dúvida só. Nessas outras doenças aqui, a síndrome de Alagille, a PFIC, a BRIC, são doenças que serão recorrentes até a vida adulta. Recorrentes não, são condições permanentes, que a gente vai, muitas vezes, até algumas vezes, diagnosticar só na vida adulta de um paciente que, às vezes, não teve acesso ao sistema de saúde, enfim. Agora, essa hepatite neonatal idiopática, ela também é uma condição crônica? Não. Ela é uma condição que ela comumente evolui para cirrose. Tá. Quando a gente não consegue dar o diagnóstico, você acompanha, em geral, essa criança, ela evolui com fibrose e cirrose precocemente. Então, são crianças que, em torno do segundo ao quinto ano de vida, elas são encaminhadas para transplante hepático. Tá, entendi. Ok, beleza. Obrigada, Giovana. Bom, aí aqui, né, a gente viu a colestase intrahepática familiar progressiva, que é a PFIC. Nós vamos ver os subtipos e a gente vai avaliar. Essa doença, ela é uma doença de início precoce, é uma doença grave, uma evolução muito rápida para a cirrose e que, em geral, a gente também tem um índice de mortalidade alto no pré-transplante. Tá? Nas causas recorrentes, aí a gente tem a colestase familiar benigna recorrente. Eu vou dizer para vocês que a colestase familiar benigna, eu até hoje não tive nenhum caso. E nós temos a colestase hereditária com linfedema, que é a doença de Agenais também, que eu nunca vi nenhum caso. O que eu sei dessa doença? Uma doença normalmente europeia, a gente observa na população norueguesa, que ela vem acompanhada de linfedema periférico, porque ela tem uma mutação genética que leva a uma hipoplasia dos vasos linfáticos. Junto com a hipoplasia de vasos linfáticos, a gente tem o prurido. Então, como é rara, a gente acaba não dando muita credibilidade, digamos assim, para a gente dar um diagnóstico. Mas se vocês encontrarem um dia uma criança com edema periférico e colestase, pense em doença de Agenais. Nas desordens extrahepáticas, eu falei assim, intrahepática e extrahepática. Isso aqui é de duto biliar, tá? Então, intrahepática, atresia da via biliar, extrahepática, atresia da via biliar, os cistos de colédoco, a perfuração espontânea de duto biliar, doença alitiásica da vesícula biliar, isso aqui é um pouco mais raro na criança, mas é frequente ou é comum em algumas crianças a partir do 5º ano de idade. Até os 5 anos a gente praticamente não encontra. Colangite esclerosante, isso vocês vão perceber. As crianças que têm colangite esclerosante, normalmente elas são do tipo autoimune e elas vêm associadas com doença inflamatória intestinal. Então, a gente costuma dar o diagnóstico de colangite esclerosante após o diagnóstico da doença inflamatória. Estenose de duto biliar e a estenose do duto colédoco, da junção colédoco-pancreática. Então, essas são patologias extrahepáticas, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Quando a gente viu anteriormente como causas, a gente viu as doenças infecciosas. Então, eu falei para vocês, nós temos vírus, nós temos bactérias, nós temos protozoários, todos esses micro-organismos, eles podem produzir dano hepático. Isso aqui, eu estou falando para vocês, é principalmente no primeiro ano de vida. E mais comum ainda é no período neonatal. A criança que faz a hepatite, a famosa hepatite neonatal, em geral, ela não é uma hepatite neonatal idiopática. Você vai pesquisar, você encontra algum agente etiológico. Então, crianças prematuras, crianças com quadro infeccioso, você precisa ter sempre as culturas. Quais são os agentes que a gente encontra comumente? Escherichia coli, Staphylococcus, Streptococcus. Em crianças do sexo masculino, a infecção do trato urinário por provável anormalidade anatômica no trato geniturinário. E a gente vai encontrar, assim, quando nós temos criança com quadro colestático, em geral que a gente não consegue fechar um diagnóstico, e você tem um medo, digamos assim, de como isso vai se arrastar, e você precisa fechar um diagnóstico,
Um dos exames que a gente mais realiza é a biópsia hepática. A gente consegue mais rápido do que a cromatografia de aminoácidos, do que o exame, o estudo metabólico. Então, a gente acaba tendo um diagnóstico mais precoce quando a gente já consegue a histologia. Mas lembre-se que a histologia, eu falei para vocês, no primeiro ano de vida, ela engana muito a gente. Muitas das vezes nós não vamos ter um diagnóstico etiológico preciso pela biópsia, mas ela dá algumas pistas. Por exemplo, nos casos das hepatites infecciosas por bactérias, a gente encontra a necrose hepatocelular e, lógico, o quadro de colestase. Por que a gente tem esse dano? A gente tem uma disfunção naqueles transportadores canaliculares, ou a gente tem ação das citocinas, ou por ação das citocinas, ou por produtos bacterianos, ou seja, por toxemia. Na sífilis congênita, que é outra bactéria que a gente tem muito comum aqui na região, e a gente tem muito quadro em criança, ela faz parte de um processo multissistêmico. Na verdade, a colestase, ela vem associada com febre, hepatosplenomegalia, anemia, meningite asséptica, as erupções cutâneas e a história materna. Então, quando a gente pega o recém-nascido com um quadro infeccioso, um quadro séptico, com comprometimento hepático, lógico, a gente precisa pensar nas DSTs. Histologicamente, é diferente, ó. Você tem aqui um infiltrado inflamatório crônico e já temos fibrose em graus variáveis. Inicialmente, nós temos ductopenia intrahepática, lesões granulomatosas que podem estar presentes, e numa fase mais avançada da sífilis congênita, nós vamos ter uma histologia muito semelhante ao da atresia de vias biliares, porque essa ductopenia, ela acaba evoluindo para uma rarefação desses dutos, até a completa fibrose, completo fechamento deles e um quadro semelhante ao de atresia. Na fase inicial laboratorial, você tem a elevação de aminotransferases, TJGP ou AMT-ST, como vocês mais utilizarem, estão elevadas, e principalmente a fosfatase alcalina. Nesta doença aqui, nós temos pouca elevação de gama-GT. Por quê? Porque é um quadro de necrose hepatocitária que a gente tem mais acentuado, tá? Toxoplasmose, embora não seja uma doença bacteriana, eu acabei incluindo aqui porque a apresentação clínica dela é muito parecida com a da sífilis. Você tem apresentação tanto no período neonatal, como você pode ter no período tardio, com hepatosplenomegalia, a elevação das transaminases, a disfunção hepatocelular, que é grave, fibrose e ascite. Tá? Histologicamente, nós temos colestase canalicular, transformação gigantocelular, ou seja, a presença de hepatócitos gigantocitários, infiltrado inflamatório do tipo mononuclear esparso. Todas essas patologias aqui, elas têm um tratamento específico. Nós sabemos que se a gente tratar o quadro infeccioso, esse quadro hepático, se nós temos fibrose ou se nós temos ductopenia, isso não vai regredir, mas ele vai deixar de evoluir. Porque eu disse para vocês que isso pode evoluir de forma cirrogênica. Todas essas patologias, elas podem evoluir como se fosse uma atresia de via biliar extrahepática. Então, se nós fizermos o tratamento precoce, nós vamos ter uma parada de evolução e um prognóstico melhor para essas crianças. Bom, ainda dentro da colestase intrahepática, nós temos aqui, esse aqui nós já vimos, as infecções virais pelos herpes vírus, como o herpes vírus tipo 1, 2, o citomegalovírus, o herpes zoster, todos eles vão dar um quadro semelhante. Então, eles dão também um quadro sistêmico com febre, letargia, hipotermia, colapso periférico com sinais variáveis de insuficiência hepática. Então, existe um comprometimento sistêmico. Histologicamente, nós temos necrose hepatocitária, colapso lobular, hemorragia, infiltrado inflamatório, e aqui é importante, ó, nós temos a presença das inclusões virais. Essas inclusões virais, a gente observa principalmente no citomegalovírus.
ele vai dar um quadro mais específico, com icterícia, anemia hemolítica, púrpura trombocitopênica idiopática, hepatosplenomegalia e microcefalia. Então, na histologia que eu falei para você, nós vamos ver as inclusões, essas inclusões citomegálicas, elas vão estar entre a área de necrose e aquele hepatócito que ainda apresenta uma parede íntegra. Ali, a gente consegue observar a presença das inclusões virais. Além disso, ela pode apresentar um quadro de colangite obliterante, tá? Isso aqui é visto pela microscopia eletrônica. Rubéola, o HIV, parvovírus B19, o vírus da hepatite A, B, C, D, hepatite E, hepatite G, todos eles podem dar um quadro de colestase intrahepática. As hepatites virais A, B, C, D e G, elas são menos comuns na primeira infância. Ainda que a gente tenha uma transmissão materna de hepatite B, C e E, que são as mais comuns, a evolução é muito lenta. Esse quadro a gente observa normalmente a partir do 2º para 5º ano de vida. Sim? Alguma dúvida? Está muito rápido? Não, Silvana, tá ótimo, doutora. Tá, né? Bom, dentre os defeitos moleculares, defeitos enzimáticos, defeitos metabólicos, como a gente quiser chamar, nós temos aqui uma coisa que a gente nunca pode esquecer dessas doenças, é a deficiência de alfa-1 antitripsina. A deficiência de alfa-1 antitripsina ela é muito mais fácil da gente dar o diagnóstico, embora a gente não tenha um tratamento eficaz. A gente tem como controlar, como acompanhar, como aconselhar geneticamente essa mãe para as próximas gerações que também podem vir acometida com a mesma patologia. Ela dá um quadro de colestase neonatal e ela dá a doença pulmonar no adulto. O que a gente observa? Quando você pede uma eletroforese de proteínas, você vai ter uma ausência ou uma redução muito acentuada na fração alfa-1. E aí você pode pedir, claro, a dosagem específica da alfa-1 antitripsina sérica. E quando a gente faz a biópsia hepática, a gente tem a presença dos grânulos PAS positivo. Eles dizem que não é muito fácil encontrar, que pode não ser muito específico, mas ele tem uma sensibilidade muito grande. Então, colestase em criança, sempre peçam dosagem de alfa-1 antitripsina sérica, que pode ser um diagnóstico que a gente faz. Outra doença é o defeito na síntese de ácidos biliares. Eu gosto de falar do defeito da síntese de ácidos biliares, por quê? Porque é uma doença que não apresenta icterícia. Vocês viram lá atrás, ele é um componente incolor da bile. Então, o seu acúmulo, o seu metabolismo alterado, o seu depósito, ele não dá coloração nenhuma. Você tem uma criança que tem muito prurido. Tá? Então, ela pode vir pela deficiência de qualquer uma dessas enzimas. E isso aqui a gente tem que pedir dosagem de ácido biliar, e aí depois a gente faz o estudo genético e dosagens enzimáticas para a gente ver. Por quê? Porque cada um dessas substâncias, ou desses subtipos aqui, eles vão dar uma sintomatologia um pouquinho diferente. Por exemplo, o defeito de 3-beta-esteroide desidrogenase, ela leva a uma colestase mais tardia, mas ela é progressiva, ela é cirrogênica. O defeito de oxosteroide 5-beta-redutase, ela leva a uma colestase precoce nos primeiros 6 meses de vida e melhora muito quando a gente administra o ácido fólico, o urso desoxicólico que a gente tem, que é o Ursacol. Então, normalmente a gente utiliza uma dose bem elevada, de 20 a 30 miligramas quilo dia do Ursacol, e a gente consegue ter uma melhora. Inclusive, serve para a gente fazer diagnóstico diferencial entre essas deficiências enzimáticas até a gente ter o resultado. O oxosteroide alfa-1 hidroxilase deficiente leva a uma colestase com uma proliferação de ductos biliares e também uma evolução cirrogênica. Temos a deficiência da 25-hidroxilase, que pode evoluir como colestase, passando pela fibrose e cirrose. E a deficiência de ligase, que dá uma colestase com fibrose, mas dá uma doença hepática crônica leve. Esse paciente aqui, ele chega na idade adulta sem ter grande comprometimento clínico. Então, não esquecer
Sim. Uma dúvida, para essas, acho que eu te cortei, para essas doenças que têm o potencial de cirrose, qual que é o prognóstico numa indicação de transplante, já que são defeitos genéticos na realidade? A maioria desses defeitos genéticos, quando você transplanta o fígado, não se sabe ao certo por que ele desaparece. É igual o processo autoimune. Quando você indica o transplante numa hepatite autoimune, aquele fígado transplantado, ele tem muito pouca chance de desenvolver novamente um quadro autoimune. Então, a gente não sabe direito qual é o mecanismo, mas após o transplante, é bem tranquilo você conduzir. O risco de recorrência é bem baixo. Tá, ok, obrigada. Bom, aí a gente viu que a gente vai ter que estudar algumas patologias um pouco mais profundamente. Por quê? Porque são patologias mais diferentes. E agora a gente vai falar da síndrome de Alagille. Então a gente precisa diferenciar síndrome de Alagille, eu já falei para vocês, da doença de Alagille. A doença de Alagille é quando eu tenho apenas a hipoplasia. Na síndrome de Alagille, o que eu tenho? Eu tenho a doença topênica associada a malformações. Quais são essas alterações que a gente tem? A colestase crônica, com topenia, as malformações cardiovasculares, e aí nós temos a estenose pulmonar, a tetralogia de Fallot. Temos as malformações de corpo e arco vertebral, que é muito comum, que a gente chama de asa, aquela alteração em asa de borboleta. Você faz a radiografia de coluna vertebral e você consegue identificar essas alterações. O embriotoxon posterior, que são alterações oculares, também são muito fáceis da gente diagnosticar. Você faz uma visualização da pupila só com uma lâmpada de fenda ou com um otoscópio, por exemplo, você consegue observar esse embriotoxon posterior, ele é bem característico. E essa face peculiar, eu vou mostrar para vocês uma carinha que eu tirei da internet hoje, que é aquilo que eu disse para vocês. A gente vai olhar para a criança com síndrome de Alagille e a gente vai saber que ela tem síndrome de Alagille, porque ela tem um frontal proeminente, uma base nasal achatada, um rostinho mais fino e um discreto prognatismo. Então, é bem frequente. Eu tenho algumas crianças com hipoplasia sindromática, inclusive um casal que eu acho que está passando ou com o Rafael ou com o Honório, porque ele já está grandinho, ele fez um diagnóstico bem precoce, e a irmãzinha dele também tem hipoplasia sindromática. Isso que a gente fez, o aconselhamento genético, a mãe, o pai é um israelense, um judeu, então ele acha que ele ainda vai conseguir fazer tratamento com célula-tronco, porque ele ouviu falar que lá em Israel eles já estavam começando, que não vai precisar o transplante hepático, e eles resolveram arriscar o segundo filho. Ainda pensaram em arriscar o terceiro, mas eu acho que a mãe foi mais sensata e desistiu. Bom, então, além desse quadro clínico, o que a gente observa muito? Elevação de fosfatase alcalina, elevação sérica dos níveis de ácidos biliares e elevação da gama-GT. Esse colesterol aqui, ele é bem característico. Eu falei para vocês, vocês vão ver em crianças na síndrome de Alagille. Nós temos uma outra criança do ambulatório que ela fez o transplante hepático em São Paulo. E lá em São Paulo eles resolveram botar um apelido nela, porque ela tinha tanto xantoma que o apelido dela era Choquito. Eu não sei se ainda tem, mas na minha época de adolescente tinha tem aquele chocolate Choquito, né? Mas tinha o picolé Choquito. E aí ela parecia um chocolate Choquito, realmente, porque ela é moreninha, e tinha tanto ponto de xantoma que ela mais parecia um Choquito. E acabou pegando, mas agora ela tá bonita, ela tá uma moça transplantada e desapareceram todos os xantomas. Bom, aqui a gente não tem praticamente cirrose, nós temos uma hipoplasia, uma colestase crônica, essa evolução para a cirrose, ela é muito lenta. E o transplante, ele normalmente é indicado pelo prurido intratado, porque a gente não consegue. Você faz um sacol, você faz a rifampicina, faz antialérgico e a criança não tem uma boa resposta. Então, além do prurido, outra indicação é a xantomatose, por causa do nível de colesterol que acaba sendo muito elevado. Então, a gente tem essas crianças com colesterol
de 1.500, 2.000, 3.000 sérico, e aí você acaba fazendo pelo medo dessa criança fazer as lesões vasculares. E as fraturas ósseas? Essas fraturas ósseas é por fragilidade, deficiência na absorção de vitamina D, o déficit da vitamina D que a gente tem pela má absorção das vitaminas lipossolúveis. Essas crianças têm uma rarefação óssea mais acentuada e têm um risco maior de fraturas. Então, esses são os quadros que normalmente a gente usa para indicar o transplante na síndrome de Alagille. E essa é uma criança com síndrome de Alagille. O que vocês observam? Essa aqui tem bem icterícia, base nasal achatada, uma fronte mais proeminente. Aqui não dá para a gente ver o coisa, mas elas têm um discreto prognatismo. Tá? Então, quando você olha essa carinha, você identifica a criança com síndrome de Alagille. Essa é a mais bonitinha que eu achei. As minhas pacientes, elas são um pouquinho mais feinhas, mais moreninhas, porque a gente tem mais um faces de índio, aí fica uma faces de índio misturada com essa face de Alagille. Colestase intraepática familiar progressiva. Isso aqui a gente precisa dar um diagnóstico bem precoce. Também precisa fazer o acompanhamento e o aconselhamento genético. A gente tem vários tipos, tem várias deficiências, essas são as chamadas doenças PFIC, né? Elas dão uma colestase crônica, não remitente, ou seja, a criança não tem nenhuma fase de remissão. O tempo inteiro você observa uma icterícia acentuada. E aqui a gente precisa excluir os padrões metabólicos, então a gente precisa excluir os erros inatos metabólicos. Nós temos um padrão de herança autossômica recessiva, por isso a gente precisa fazer o acompanhamento familiar. E a gente tem os vários subtipos aqui, que é a deficiência do FIC1, e isso aqui a gente usa mais ou menos para ter um diagnóstico diferencial. Na deficiência do FIC1, a gama-GT ela é baixa, o nível de ácidos biliares é elevado, o prurido é acentuado, presente, e na histologia nós temos uma colestase canalicular leve e uma fibrose de graus variáveis. Na deficiência do BCEP, vocês viram lá no anterior que a gente comentou, dentro do hepatócito, nós temos os transportadores, que é o BCEP e o MBDR3, está aqui. Quando eles têm deficiência, eles dão essa doença. Então, na deficiência do BCEP, o gama-GT vai apresentar-se baixa, os ácidos biliares elevados, o prurido está presente e o quadro clínico é de uma hepatite neonatal, com presença de células gigantes. E na microscopia eletrônica, nós temos a presença de uma bile amorfa, que é como eles descrevem. Na deficiência do MDR3, a gama-GT vai apresentar valor elevado, e esse valor elevado é normalmente acima de 10 vezes o valor de normalidade. Os ácidos biliares estão elevados, o prurido é presente, e na histologia nós temos proliferação ductal e infiltrado inflamatório portal. E o último tipo, acabou que não aparece bem, nós temos a deficiência da beta-HSD, beta-hidroxilase. Nela aqui, nesse subtipo, nós temos uma gama-GT reduzida, baixa, o nível de ácidos biliares séricos também são baixos, o prurido é ausente, nós temos colestase, ou seja, nós temos icterícia, e nós temos hepatite de células gigantes com uma colestase. Tá? Então, dá o diagnóstico diferencial do tipo da colestase. Então, isso aqui a gente precisa ter o auxílio do geneticista, porque a gente precisa dar o diagnóstico da doença autossômica recessiva. Vamos entrar agora no quadro das doenças biliares extrahepáticas. E aí a gente tem duas patologias que são muito comuns. A atresia de via biliar extrahepática e os cistos de colédoco. Então, a gente tem a atresia de via biliar, precisa estar atento, precisa ser feito o diagnóstico. Por quê? Se você não fizer o diagnóstico a tempo, a gente perde o período de tratamento, que seria um tratamento para deixar
para um possível transplante na fase adulta. E aí você deixa que essa doença evolua, porque ela evolui precocemente para cirrose, e para uma insuficiência hepática grave, com risco de vida muito grande e uma indicação muito precoce de transplante hepático. Quando a gente não consegue ter um doador intervivo, essa criança vai para uma fila de transplante. E dependendo do tipo sanguíneo dela, ela vai ficar numa fila de espera que ela acaba perdendo a vida. Então, o que é a atresia de via biliar extrahepática? É uma doença obliterativa, progressiva. Por quê? Porque eu sei que ela é progressiva. Porque quando essa criança nasce, ela não tem acolhia fecal. Ela tem duto biliar pérvio ainda. É pouco, mas ela tem. Então, ela progride e ela leva a uma perda do parênquima hepático. É a causa mais comum de icterícia do lactente. Tá? Nós temos duas formas de atresia de via biliar. Eles chamam da forma embrionária e a forma perinatal. A forma embrionária ela corresponde a 10 a 35% dos casos totais. Ela apresenta uma icterícia precoce, ou seja, na primeira, segunda semana de vida, a criança já começa a ter icterícia. Ela vai apresentar poliesplenia e, em geral, vem associada aos citos inversos. Citos inversos aí ele é só uma característica. Tá? A forma perinatal, ela corresponde à maioria dos casos, de 65% a 90% dos casos, vem associada a uma icterícia tardia, ou seja, a icterícia aparece em torno da 6ª até a 10ª semana de vida, com a acolhia fecal. O diagnóstico, você dá quando você desconfia, porque a criança tem a icterícia, de início a hipocolia, na fase embrionária, na forma embrionária, ou a acolhia, já na forma perinatal. Então, toda vez que você tiver alteração de cor nas fezes, você tem que desconfiar e já pensar no diagnóstico através da biópsia hepática. Por que da biópsia hepática se a gente pode ter outras formas de diagnóstico? Porque as outras formas, elas são dependentes do examinador. E isso aqui nós temos muita dificuldade. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, o diagnóstico através do ultrassom abdominal. Esse sinal, o cordão triangular, eu ainda não consegui nenhum colega aqui em Belém que faça o diagnóstico através dele. Já conversei com vários colegas para a gente tentar identificar e nenhum identificou. Então, é um método que a gente deixa de utilizar para fazer diagnóstico por causa do colega, do examinador. A ressonância, que é outro método também independente, porque você tem criança, você tem uma via biliar muito pequena, muito estreita. Para ele dar diagnóstico de atresia, de hipoplasia ou de qualquer alteração, eles têm muita dificuldade. A colangio, o diagnóstico é só na execução, é você conseguir alguém que faça, tenha um aparelho adequado para injetar o contraste ali e fazer esse diagnóstico. Esse aqui é um método que eu até prefiro, mas que eu também não utilizo. Então, a gente acaba tendo, por último, a biópsia, que é o padrão ouro. Você biopsia, você precisa ter pelo menos 7 espaços, que é o ideal para você ter uma análise. Se você tiver mais, muito melhor. E através da biópsia, a gente vai dar o diagnóstico da atresia da via biliar. Uma vez diagnosticado, você tem o tratamento. Se você tivesse esse diagnóstico precoce, nos primeiros meses de vida, bom, isso aí, a cirurgia, a gente depende muito do cirurgião pediatra para dizer ainda dá para a gente tentar ou não dá para a gente tentar, porque como eu falei para vocês, a atresia da via biliar, ela é cirrogênica, e ela é cirrogênica de forma muito acelerada, porque a progressão é muito rápida. Então, nos primeiros 2 meses de vida, você deu o diagnóstico de atresia, ótimo, com certeza a gente consegue fazer um CASAI e ter um prognóstico melhor. Entre o 2º e o 4º mês de vida, é muito variável, vai depender de como a criança está clinicamente, ou seja, qual é o grau de insuficiência hepática dessa criança, qual é o grau de comprometimento hepático, porque se nós tivermos uma fibrose muito acentuada e se nós tivermos cirrose, essa indicação ela não tem efeito nenhum. E se nós não tivermos a possibilidade da portoenteroanastomose, que é a cirurgia de Kasai, o tratamento vai ser então transplante hepático. Qual é a nossa esperança para essas crianças e o que a gente tem conseguido para a maioria delas? Tratamento com transplante intervivo.
Então, normalmente a gente consegue, na família, a mãe, o pai, um tio, alguém que possa doar uma parte do seu fígado, porque normalmente eles retiram o lobo esquerdo, para a criança, e essa criança tem aí uma chance de vida que é bem grande. Tá? Nós temos várias crianças transplantadas, infelizmente nós perdemos 2, de forma assim muito triste, porque uma foi uma cachumba, a criança fez uma obstrução da glote pelo crescimento da parótida, e nós perdemos essa criança dentro de uma UTI, e a outra foi uma infecção, uma hepatite viral em cima de um vírus de um fígado transplantado, e ela fez uma hepatite fulminante e morreu, lá no interior, morreu lá em Parauapebas. Que horror! O Nicolas Rosa, eu acho que alguém de vocês chegou a atender a tia que vinha só pegar a PAC. Então, no período que eu estava fora do ambulatório, eu sei que ela passou com alguém, pegava a PAC e mandava a medicação. Essa criança ela acompanhava em São Paulo, na verdade. E aí, lá em Parauapebas, ela fez esse quadro e a gente perdeu o Nicolas. Bom, então não pode esquecer da atresia da via biliar e não pode esquecer dos cistos de colédoco. Então, cisto de colédoco é mais fácil para a gente dar o diagnóstico. A gente dá o diagnóstico pela ultrassonografia, pela tomografia, pela ressonância, pela colangiopatografia endoscópica retrógrada, tudo isso a gente consegue. E uma vez identificado o cisto, o tratamento, lógico, é cirúrgico. Agora, o que a gente tem observado? Que a gente tem essas crianças e elas operam, e depois, no pós-operatório, elas têm sequelas. Eu não sei se a gente demora para dar o diagnóstico, ou se são, desses quadros, qual o mais grave para a gente acompanhar a posteriori. Mas eu tenho algumas crianças com hepatite crônica, que acompanham, que têm lesões na biópsia hepática, no pós-operatório de cisto de colédoco. Cisto de colédoco, nós temos vários tipos. Pois, Giovana, oi. Para te falar, tinha feito um levantamento, se eu não me engano, tinha 9 casos de cisto de colédoco em adulto que eu operei aqui, e teve mais 2 recentes. Então, eu tenho uns 11 casos aí operados em adulto, com o diagnóstico feito adulto. O último eu operei há 15 dias lá no Barros, um garoto de 19 anos, com um cisto tipo 1C. Mas assim, acaba passando esse diagnóstico, né? Isso é verdade. É o problema, é o examinador dependente, né? Exato. Porque dor abdominal, todo mundo pede ultrassom. E aí, como é criança, ninguém acha que criança tem doença hepática. Eles acham no máximo que tem doença renal. E aí o fígado acaba ficando um pouco para escanteio. Mas esses teus adultos, tem sequela? Tem lesão hepática? Uns fígados meio feinhos, mas assim, E teve lembra aquele paciente de 40 anos que a gente precisou fazer uma hepaté junto? A gente fez diagnóstico de cisto de colédoco com um paciente de 40 anos, Giovana. Sim. Nossa Senhora. Sério. Não sei como ele conseguiu escapar. Sobreviveu, né? Ele fez o diagnóstico quando ele fez um câncer, né? Porque o cisto de colédoco é fator de risco para câncer. Sim. E aí esse paciente fez um câncer de colédoco, de via biliar. Mas aí, ou seja, ele só foi descobrir com 40 anos. Aí junta aquela coisa de falta de acesso à saúde, né? E aí o paciente acaba fazendo um diagnóstico muito tardio. Mas como esse realmente foi o nosso top, 40 anos. Nossa Senhora. Bom, então para todos nós aí. Essa aqui é a classificação que mais se utiliza para a gente saber o tipo de cisto que a gente tem. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Isso aqui é o duodeno. Isso aqui é a papila, duodenal maior. Nós temos a via biliar extrahepática e via biliar intrahepática. Então, onde nós vamos ter cisto aqui? Nós podemos ter em qualquer local dessa via biliar, tanto intra quanto extrahepática, e isso vai dar os tipos anatômicos que nós temos. Então, o tipo 1 é o mais frequente, 80% a 90% dos casos. Ele pode ser o tipo A, B ou C. O tipo A é o cisto de colédoco sensulato. Esse aqui, ó, uma dilatação completa de todo o colédoco.
Tá? Isso aqui é a vesícula biliar que a gente visualiza sem alteração. Dilatação do tipo B, ela é segmentar. Nós temos só uma parte, não está aqui, está aqui, uma parte do colédoco que tem essa dilatação. Normalmente é uma dilatação cilíndrica. Esse aqui está muito diverticular, não, está aqui. Uma dilatação segmentar. E nós temos o tipo C, que é a dilatação cilíndrica difusa. Ó. Todo o colédoco do paciente está dilatado. Tá? O tipo 2, nós temos a presença de um divertículo. É diferente do tipo 1B, onde nós temos uma dilatação de toda a circunferência do colédoco. No tipo 2, nós temos um divertículo que se forma, é muito raro, corresponde a cerca de 2 a 3% dos casos. O tipo 3 é a colédococele, nós temos a penetração. Ó. Se vocês observarem, o colédoco, ele desce para dentro do duodeno. Então, o tipo 4, nós temos múltiplos cistos, tanto intra quanto extrahepáticos, corresponde a 19% dos casos no tipo A. O tipo B, os cistos são extrahepáticos, são menos comuns. Então, a diferença do 4A para 4B é a extensão dos cistos, porque você tem tanto intra quanto extrahepático no 4A, só extrahepáticos no 4B. E o tipo 5, que a gente chama de doença de Caroli, são presença de múltiplos cistos intrahepáticos. Tá? Cisto de colédoco é uma coisa que o cirurgião gosta. Particularmente o hepatopediatra não gosta muito, não. Dor abdominal em criança, ela fica com o gastropediatra. E aí o gastropediatra investiga, faz endoscopia, faz biópsia, faz retirada de alimento, prova para alergia alimentar, pesquisa doença eosinofílica, pede ultrassom e esse diagnóstico vai realmente passando batido. Então, não é fácil não, viu? Bom, além do cisto de colédoco, sim. Eu falei, imagino que não é muito fácil, porque passam uns pra gente, né? Então... Né? E para a criança, então, é difícil. Bom, e aí, além do cisto de colédoco e atresia, nós temos perfuração espontânea de colédoco, é pouco frequente em criança, mas a gente tem que pensar nos quadros de abdômen agudo, com dor abdominal recorrente, pregressa. A colelitíase, que já é mais comum, agora a gente tem alterações alimentares, níveis de colesterol mais alto, crianças obesas, então a colelitíase é mais comum nessas crianças. E a colangite esclerosante, que normalmente ela não é idiopática, ela é autoimune. Então aqui a gente tem que se lembrar de processos autoimunes, solicitar os marcadores de autoimunidade. Em criança, o mais comum é o antimúsculo liso, tá? e o anti-LKM1, então a gente nunca esquece de solicitar, para dar o diagnóstico diferencial e fazer o tratamento. Então, doenças autoimunes são mais tranquilas para a gente tratar, porque a gente tem à disposição vários imunomoduladores, que a criança tem uma resposta muito boa, até com doses bem baixas. Então, dá para a gente tratar. Por fim, eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa e podemos ainda ter um tempinho, não sei, para alguma conversa, alguma dúvida que alguém tenha. Gente, alguém quer perguntar? Rafa, Natália, os meninos? Não, a aula foi muito boa. Só é muito conteúdo, eu tenho que estudar mais sobre isso. Não absorver tudo. Olha que eu já tinha estudado um artigo que a doutora Fernanda tinha me passado umas semanas atrás, mas ainda há umas coisas que a gente tem que absorver, até porque ela vive falando, né, que essas crianças a gente acaba pegando na vida adulta, então tem mesmo que saber identificar, saber dar seguimento, saber como conduzir. A aula foi muito boa, muito, muito boa. Quero agradecer a doutora. Muito obrigada, doutora Zivana, pela aula. Disponha. Nosso ambulatório é quinta-feira, 13 horas. Querendo conhecer alguns, pode ir. Eu vou aceitar o convite. Vou aparecer por lá. Ô, Zilvana, perguntando dessas doenças mais comuns, no Alagille, qual que é a sobrevida dessas crianças? É muito boa. Mesmo sem o transplante, a gente consegue levar essa criança para a idade adulta, sem qualidade de vida. Mas se você transplantar, a qualidade de vida virou 100%. Tá. Então,
é bom, porque você pode tranquilamente mandá-la para um transplante e ela fica na fila, espera, vai ter o prurido, vai ter algumas alterações, mas ela consegue ficar bem equilibrada até ser transplantada. E se ela tiver um doador vivo, faz o transplante imediato. A gente tem conseguido transplante intervivo assim, com muita facilidade no AC Camargo. A equipe de lá, que é da Gilda Porta, Sim. Eles fazem muito. Então, normalmente, quando eu mando para lá, já mando com triagem de doador. Possível doador mãe, pai, tio. Sim, para agilizar, né? Doutora, e os testes genéticos? A senhora, como é que tem funcionado a realidade? Porque eu lembro que quando eu estava lendo o artigo, falava muito sobre a testagem, até aqueles pacientes que têm as deficiências, né, da BCep, MDR3, mas, assim, não sei como é exatamente a realidade. A senhora falou um pouquinho na aula sobre, mas... Na verdade, essa realidade ainda é muito triste. E mais triste, eu creio que vai ficar agora se a gente perder especialidades ali dentro da Santa Casa. Eu acho que a gente, inclusive, como um grupo já afirmado, a gente precisa conversar, porque patologia, não é só fígado. Patologia, é nutrição, é gastro, é pneumo, é neurologia, é genética. Então, todos esses especialistas, eles precisam estar conosco. E a gente vai ter essa dificuldade se esse povo sair dali. Então, acho que é hora da gente mobilizar e fazer uma briga. Mas isso aí, mesmo com o especialista lá, a gente tem muita dificuldade. Eles têm muita dificuldade em fazer essas identificações dessas anormalidades genéticas. A gente acaba tendo que fazer dosagem enzimática, e aí nas dosagens enzimáticas a gente consegue, por quê? Eu acho que vocês sabem, talvez vocês também mandem, eu mando muito para o Luiz, que é lá da UFPA, do erro inato metabólico. Então, quando eu tenho alguma desconfiança de doença metabólica, por exemplo, eu faço coleta, mando para ele. Se eu fizer um marcador específico, eu já converso com a mãe, porque ela vai precisar pagar um SEDEX. Às vezes a gente tem que pagar o SEDEX para ela. Entendi. Mas já coleta o sangue, já manda para o Rio Grande do Sul com a desconfiança que a gente tem. E aí eles fazem dosagem enzimática específica. Nossa, vai para o Rio Grande do Sul para fazer? Vai lá para o pessoal da UFRS lá. Mas pelo SUS não consegue a pesquisa genética, né? Porque, por exemplo, para hemocromatose não conseguem. Não consegue. O que a gente estava fazendo? Quando a Glória Colonelli era lá da Santa Casa, ela conseguia umas cortesias laboratoriais, entendeu? E aí a gente fazia a dosagem enzimática, tinha quase toda a confirmação. Por último, assim, só para fechar com chave de ouro, o laboratório ganhar o crédito, ela conseguia fazer esse estudo genético. Entendi. A gente acaba tendo que se virar por caminhos alternativos. Algumas vezes o paciente consegue pagar, não é assim, o paciente consegue todo o resto pelo SUS. Aí, por exemplo, a gente tinha uma suspeita de hemocromatose, aí a família estava lá, eles se juntaram, conseguiram fazer a pesquisa genética. Mas tem alguns que, assim, nem fazendo vaquinha, infelizmente, não conseguem, né? E aí a gente tem que começar a pedir ajuda de por exemplo, o Augusto da patologia, vira e mexe, faz uma biópsia de graça pra gente. Porque a gente tem muita dificuldade com os resultados da Ruth Brazão. Pois é, isso é outra coisa que nós precisamos conversar com a direção. Eu também tenho essa dificuldade, porque eu acho as biópsias muito ruins. Isso já está na pauta, Silvana. Já está, assim, com essa questão do transplante de adulto, tem realmente muitas coisas que a gente está tentando mudar e definitivamente a biópsia é uma delas, né? Assim, a anatomia patológica. E aí é bom que vocês vão, assim, a hepatopediatria vai junto, né? Para ganhar com todas as melhorias que a gente vai conseguir fazer. E a anatomia patológica sempre foi um calo para a gente, sempre foi uma dificuldade. E algumas vezes a família paga, algumas vezes a gente já pagou, e algumas vezes o Augusto já fez pra gente de graça, entendeu? De graça, é verdade. É isso que a gente acaba pedindo. Antes, quando tinha a opção, eu sempre colocava, mandar para o Paulo Azevedo ou mandar para a Beneficente, que ainda vinha uma biópsia mais satisfatória, né? Uma descrição melhor, umas hipóteses diagnósticas. Mas, presença de fibrose, classificação, pronto. Não me disse nada.
Não, isso quando vem o Metavir, porque eu já peguei biópsia que nem o Metavir veio, tá? Sério. É triste. É mais triste ainda. Alguém mais tem pergunta, gente? Não, o pessoal tá tímido, porque assim, é uma aula de pediatria que os meninos certamente têm bastante dificuldade, mas é como eu sempre falo para a Natália, essas crianças crescem, então a gente precisa definitivamente abrir os olhos para esses diagnósticos, porque essas crianças vão passar no nosso ambulatório, né? Essas crianças... E em alguns casos, algumas vezes a gente realmente vai fazer um diagnóstico que não foi feito mais cedo, como o de cisto de colédoco, que a gente já fez alguns, não é? A briga que pode acontecer de chegar com a gente. Gilbert é o que mais chega. Tem muito, né? Muito. Eu percebo que tem muitos casos de Gilbert, sim. Muito. E assim, muito paciente, assim, quando chega adulto jovem falando que tá amarelo, putz, pode apostar que assim, ou é hepatite medicamentosa, que os moleques estão tomando bomba, ou é mesmo. Ou hepatite medicamentosa, que o povo está tomando muito hormônio na academia, ou é Gilbert. E aí você vai coletar a história, ficou amarela na infância, ficou amarela, e a gente investigar tudo e você vê que é sempre aquele aumento, as custas de bilirrubina indireta, não é um curso benigno, que o paciente, assim, a minha primeira vez que eu fiquei ictético tem 15 anos. Né? Eu fiquei amarelo há 15 anos e você vai ver, não tem nenhum tipo de comprometimento. E aí a gente acaba fazendo o diagnóstico de Gilbert. Então, assim, a gente precisa ter um outro aluno aí assistindo a aula. O Guilherme. Olha! Então, menino, ele vive na Santa Casa agora. Eu já encontrei ele na Santa Casa. Ele já... Não, agora não, porque agora é a pandemia, mas eu já o encontrei na Santa Casa trabalhando. É verdade. Já foi lá dar uma olhadinha. Então, a gente precisa começar a ter esse olhar, né? E chegam pacientes jovens pra gente. Chega paciente de 16... Peraí, Gui, rapidinho. Chega paciente de 16 anos que não teve acesso à investigação antes e a gente tem que fazer. Como 2 semanas atrás, estava uma paciente de 16 anos lá na enfermaria, que a gente até mandou para São Paulo. E no fim ficou como suspeita de Wilson, não foi, Rafa? Foi. A Rafaela ficou como suspeita de Wilson. Então, a gente precisa ter essa ideia. Né? Para esse caso da enfermaria, eu até pedi uma ajudinha para a Gabriela, ela foi lá dar uma olhada. E muitas vezes a gente vai precisar de vocês para nos ajudar. Será que essa criança teve alguma coisa na infância que não foi identificada? E aí a gente precisa da ajuda de vocês. Mas não dá para a gente pensar que no fim fique tudo só nas doenças que só aparecem no adulto, né? É verdade. Criança tem um monte, mas o ambulatório está lá. São doenças completamente diferentes, né? Porque do que você falou ali, a gente não vê nada. Mas é isso, Ana. Queria agradecer. Excelente aula. Tá? E acho que os meninos já, como não tem mais nenhuma pergunta, acho que vamos encerrar. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Obrigada, doutora. Obrigado, Silvana. Tchau, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.